dar continuidade ao nosso trabalho. Cafu e Roberto Carlos. Houve um tempo em que não se tinha dúvidas. Eram nomes certos nas convocações da seleção brasileira. Fosse ela anunciada por Zagallo, Scolari ou Parreira. O desempenho dentro de campo dessa dupla foi suficiente para deixar os radicais mais tolerantes e os saudosistas menos comparativos. Juntos, eles disputaram 3 Copas do Mundo e marcaram época, cada um com seu estilo, mas ambos talentosos. Quem não apreciou a onipresença de Cafu? Quem não se encantou com a potência do chute de Roberto Carlos? Partiu Roberto, uma bomba! Gol! Mas não pensem que eles eram fôlego e força. Tinha muito mais. Afinal, só os grandes conseguem tanto por tanto tempo. Assinado Paulo César Vasconcelos. Cafu e Roberto, obrigado pela presença de vocês. E a primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte: por que vocês deram tão certo jogando juntos? Deu muito certo porque nós tínhamos uma palavrinha que se chamava comprometimento. Nós éramos comprometidos com tudo aquilo que nós fazíamos dentro e fora de campo, né? Nós tínhamos prazer de ir para a seleção brasileira, nós tínhamos prazer de jogar futebol. É o que o Cafu falou, a gente jogava por amor, por prazer, por estar juntos. E era maravilhoso, todas as convocações, ler todos os nomes ali dos jogadores, e nós continuamos tendo aí dessa referência que é o Cafu, e ele sabe muito bem disso. Em todas as entrevistas que eu dou, eu sempre falo que a minha referência de jogador sempre foi ele. Antes de seguir, é preciso situá-los na história. Cafu e Roberto Carlos foram protagonistas numa das mais vencedoras gerações da seleção em todos os tempos. Entre 1992 e 2006, o futebol brasileiro deu as cartas no mundo. O Cafu, Roberto, eu vou convidar vocês a dar uma viajada no tempo. Nós vamos a 1900 você não vai fazer a gente chorar, né, velho? Não. E por que 1992? No dia 2 de agosto daquele ano, foi a primeira vez que os laterais foram escalados juntos como titulares com o amarelinho. Olha eles aí no momento do hino nacional. Foi a primeira vez que vocês jogaram juntos pela seleção brasileira, começando uma partida como titulares. Vocês lembram desse jogo? Onde foi? Em Porto Alegre contra a Albânia, acho. Não, errou. Foi nos Estados Unidos. E vocês lembram quem deu o pontapé inicial nesse jogo? Nos Estados Unidos, o pontapé inicial, quem deu... Não foi o Senna, não? Não foi o Pelé? Aí o Pelé, ao lado do prefeito de Los Angeles. Exatamente. Para abençoar a estreia dessa dupla espetacular, Pelé deu a saída de bola no amistoso contra os Estados Unidos. Olha o estilo, Cafu, do Roberto. Que isso, ele tinha até cabelo, mano. Olha o tufo. Olha que moreninho bonito, cara. Ô, Cafu, teu cabelo tava mais bonito aí, velho. Olha o homem aí, nunca fez meu gol na vida. Aí tá o rei. Aí tá o rei. Isso. Quando é que você ia imaginar tá na seleção brasileira e ter o Pelé ali do seu lado dando um pontapé? Eu tava louco pra pedir autógrafo pra ele. É campeão da Copa América. Agora que marcamos a data de início da nossa história, vamos lá. Nesse período de 14 anos, a seleção ganhou 2 Copas. Cafu estava em 94, entrou até na final. E os dois estavam juntos no título de 2002, no vice de 98 e na queda nas quartas em 2006. Foram 3 Copas Américas, com eles jogando nas edições de 97 e 99. Campeão da Copa América. Mais 2 Copas das Confederações, com a dupla presente no título de 97. Além disso, em 93, a FIFA criou o seu ranking e o Brasil fechou 12 das 14 temporadas no topo da lista. Só 2 vezes no primeiro ano e em 2001, a seleção ficou em 3º lugar. Foi ou não foi uma hegemonia absurda naquela época? O nível de seleção brasileira e o nível dos treinadores da seleção brasileira naquela época fazia com que a seleção era sempre considerada a melhor do mundo, a número 1 no ranking da FIFA, e tendo os melhores jogadores do mundo. Não são só os jogadores, nós tínhamos um staff técnico muito bom. E é verdade. E nós pegamos uma geração só de nego fera.
só de jogador top, de alto nível. Se você pegar todas as seleções da nossa época, da nossa geração, nos próprios clubes, os clubes da nossa época tinham 6 ou 7, meu ídolo, 6 ou 7 caras que resolviam o jogo. Você ia para a seleção brasileira, você ia jogar contra a Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França, Argentina, Portugal, Paraguai. Cara, você enfrentava cada fera, meu, que você falava, caramba, meu. E nós fomos os melhores dessa geração, cara. Cafu e Roberto Carlos são colecionadores de glórias. E todo caminho tem lá as suas pedras que precisam ser removidas. A do lateral direito foi em 1998, no Maracanã, quando quase 100 mil torcedores o xingaram e o vaiaram muito. Lá vem Cafu, capricha no cruzamento. Não é o negócio dele. Definitivamente não é o negócio dele. A Argentina venceu o amistoso pré-Copa da França por 1-0. A derrota acabou com as chances de Raí, outro que não foi perdoado pelas arquibancadas. Mas Cafu sempre foi sinônimo de resiliência. O Roberto tomou a frente, fez lá a graça para tentar evitar, não conseguiu, é escanteio. Essa gracinha que às vezes custa. Também em 1998, Roberto Carlos, na sua primeira Copa, conheceu o lado mais amargo das críticas. Aliás, 2 vezes contra os franceses, o lateral esquerdo ganhou o papel de vilão. Os gols de Zidane em Paris. Para a área brasileira, olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Gol da França! Zidane! Em 98, não tinha que ser culpado. Eu tenho as costas largas. Eu venho lá do interior de São Paulo, meu filho. Venho de Garça, da roça. Eu tinha que ser o responsável pela derrota. E eu assumi com a maior tranquilidade possível. E o gol do Henry na Copa da Alemanha em 2006 são páginas importantes na biografia do Roberto Carlos. Não sei o que o Roberto Carlos estava pensando nesse momento. Talvez onde ele vai passar as férias, com a eliminação do Brasil na Copa. Em algum lugar ele estava pensando, mas não era no lance. E ele assume as broncas. O problema é que não era a nossa Copa, não conseguimos jogar do jeito que a gente queria, não saíram todas as coisas como foram preparadas e aí acabamos perdendo. Como é que bate pra você, Cafu, assim, um cara que vê um amigo ser massacrado como o Roberto foi depois daquela Copa? Eu defendo sempre todos os meus amigos, todo mundo que joga comigo, independente de ganhar ou perder. É óbvio, perdeu uma Copa do Mundo, eles tinham que procurar alguma coisa para falar de alguém. E nós estávamos cientes, tanto o Roberto Carlos, eu, o Ronaldo, o Rivaldo, que qualquer coisa que desse errado, os responsáveis seriam nós, porque são os mais velhos, são os mais experientes, tudo poderia cair sobre nós. Se eu fosse o responsável por marcar o Henry e fizesse o gol, talvez eu estaria preocupado. A eliminação dolorosa marcou o fim da trajetória deles na seleção. Cafu com 149 jogos e Roberto Carlos com 126 são os 2 jogadores que mais vestiram a camisa do Brasil. As vitórias e as conquistas dentro da seleção brasileira e por tudo que hoje nós somos reconhecidos é muito maior do que uma derrota, principalmente numa Copa do Mundo para a França. Acabou! É penta! É penta! Foi em 2002, o capítulo mais importante dessa jornada. Copa da Coreia e do Japão, a Copa do Penta. Roberto Carlos e o golaço de falta contra a China. Cafu com a abraçadeira, com a camisa homenageando a sua origem no Jardim Irene e o grito de Regina, eu te amo, ecoando em bilhões de televisões em todo o planeta. A família escolar e o Mundial perfeito de 7 jogos, 7 vitórias, da redenção de Ronaldo e, por que não, de vários que estiveram na derrota 4 anos antes. Era mostrar para eles e falar para eles, olha, vocês não sabem o quanto é bom chegar em casa e seu filho falar assim, papai, parabéns, você é campeão do mundo. A sua filha te dá um beijo e falar, papai, você é campeão do mundo. Imagine seu pai chegar e aí, filhão, parabéns, você é campeão do mundo. Então era isso que a gente tentava passar para eles. Entre todos, já estrelas do futebol europeu, Cafu se sobressaía também pela liderança. O comando tinha dono.
É mostrar para eles que eles são muito mais importantes do que eles acham que são. Você tinha medo do Cafu, Roberto? Das broncas do Cafu, não? Não, o Cafu não dava bronca, né? Ele dava conselho só. O conselho do Cafu era assim: onde vocês foram ontem que vocês não me chamaram? Que trairá. Por que eu não fiquei sabendo disso? Isso aqui talvez seja até mais fácil, né? Tanto tempo junto, era óbvio que de vez em quando haveria uma treta. Cafu estava suspenso de um jogo das eliminatórias e, como não poderia participar da partida seguinte, pediu dispensa ao então técnico Vanderlei Luxemburgo. Tivemos uma DR pública. Esta semana, o lateral se meteu em outra saia justa. E exatamente por não esconder o que pensa. Roberto Carlos condenou a atitude do ex-capitão Cafu, que abandonou a seleção após a derrota para o Paraguai. No momento de ver os erros, de assumir os erros, ele poderia estar aqui com a gente, que é um jogador que de repente tem sua importância no grupo. Foi um episódio que poderia acontecer com qualquer um. Nós falamos isso logo depois da entrevista, que criou-se toda uma polêmica sem nenhuma necessidade. E de repente eu explico de uma forma e as pessoas entendem de outra. O Cafu não é o capitão, o Cafu é meu amigo, meu irmão. Cafu e Roberto Carlos, juntos, é papo para um esporte espetacular inteiro. Ainda mais que agora eles estão aposentados e quase sem filtro. E o Lima? Quem é o Lima? Não sei, a gente tava procurando Lima até hoje em campo. Foi nas Olimpíadas, Tufo? Foi no amistoso. O meio campo era Flávio Conceição, Rivaldo e acho que Mauro Silva, não sei quem lá. Aí lá vai, perderam a bola no meio campo, o Zagallo começou: Lima! Ô Lima! Lima! Volta, Lima! Chegou no vestiário pra gente, pra ver o Roberto, né? Que a gente já olhava pro Zagallo e começava a dar risada, né? Aí o Zagallo olhou pra gente e falou assim: quebrei, né, meu filho? Nós estamos procurando o Lima até hoje, cara. Até hoje ele não procuramos na convocação. Eu fui na FIFA, nos arquivos, pessoal, não tem Lima. Cara, o Zagallo era demais, cara. A gente ama o Zagallo. Mas a nossa dupla espetacular não fez sucesso apenas na seleção brasileira. Na Europa, eles são referências do futebol brasileiro. Ídolos em alguns dos maiores clubes do planeta, como, por exemplo, Cafu no Milan e Roberto Carlos no Real Madrid. A vontade de jogar é bastante grande e sempre torcendo por um resultado positivo para os companheiros. Aqui no Brasil, ambos vestiram a camisa do Palmeiras, numa época de ouro da equipe paulista. Mas, curiosamente, juntos só fizeram um jogo pelo Palestra. Então agora é o momento de levantarmos a cabeça e mostrar para nós mesmos da nossa capacidade, que nós somos homens o suficiente para chegar no que a gente quer. E a recordação é péssima. Grêmio 5-0 na Libertadores de 95. Para ganhar 5-1 no Parque Antártica. E nós perdemos pro Grêmio no Parque Antártica numa jogada que já tinha sido avisada no vestiário e aconteceu no minuto 5 ou 10, né, Cafu, de jogo, né? Do Jardel. Gol do Jardel, aquele cabeçudo. Cafu esse ano vai fazer 51 anos. Roberto Carlos fez 47. Dois nomes que estão para sempre na história do futebol brasileiro e mundial. Laterais protagonistas. Amigos para sempre. Cafu, então, assim, durante essa convivência espetacular que vocês tiveram, alguma coisa que até hoje você não tenha falado pro Roberto, do coração, que você gostaria de falar pra ele? Roberto Carlos é um cara especial, cara. A gente criou uma amizade dentro e fora de campo que é muito bonita de ver, é muito sincera, é muito honesta. Sempre que ele precisou, eu tive à disposição. Sempre que eu precisei, ele tá sempre à disposição também. Então a gente tá sempre se falando, tá sempre enchendo o saco um do outro. Eu tenho um orgulho enorme de ser amigo dele, irmão dele e ser muito presente sempre na vida dele. Beijo na família, tá? Ô Cafuringa, seu lindo. Cafu e Roberto Carlos. Uma dupla espetacular. Cafuringa! Ô, moleque! Pô, a gente não pode nem ficar esperando até que horas? Tava trabalhando, Cafu. Eu também tava trabalhando, mas 10 horas são 10 horas, filho. Aqui já são 5 da tarde, velho. É engraçadinho você, né, mano?